Bom dia, Santa Catarina. Estamos começando mais um programa Destaques SC aqui na TVBV. E é um prazer estar com vocês, mais uma vez, junto ao lado dela, que é a nossa expert especialista em harmonização facial, doutora Paula Paz. Bom dia, querida. Bom dia. Vamos falar hoje de um tema muito legal, que é o tratamento mais procurado pelos homens e como os homens invadiram os consultórios de harmonização facial. Então, vocês vão saber agora o que pode ser feito por eles, que estão sempre preocupados também com a sua vaidade e estar de bem com a vida, né? E estar de bem com a vida é estar dentro de um ambiente onde você possa ser bem assessorado por um bom profissional e fazer aquilo que venha de encontro à sua necessidade, né? Às vezes a gente vê, né, um paciente bem-sucedido, um homem bem arrumado e tudo, e às vezes a gente tem uma pergunta, né? O que chama mais atenção? O sorriso ou o terno, a camisa, o que está vestindo, né? Porque a gente sabe que toda imagem tem um impacto, né? E a gente tem notado que cada vez mais os homens têm se preocupado muito com essa parte dos dentes, do sorriso, né? Que a estética do sorriso também faz parte de todo o nosso contexto, né? De jovialidade e tudo mais. E as lentes de contato são tratamentos muito procurados. A exemplo disso, a gente vê que os artistas, né, isso invadiu a realidade dos artistas. Antes a gente via um jogador de futebol famoso com um dente que não era harmônico. Hoje a gente vê todos com lentes de contato, né? Então, a gente sabe que isso não é só uma realidade dos artistas e de pessoas famosas. Os cantores sertanejos também usam muita lente de contato. E a gente vê que essa realidade, esse tipo de tratamento, é muito, muito aceito pelos homens. Então, eles me procuram... Virou uma tendência, né? Virou uma tendência. E eles me procuram muito para deixar um sorriso mais jovial. Até porque a gente sabe que o clareamento, clareamento dental, ele é um tratamento efetivo, porém a gente sabe que dependendo da idade do paciente, do tipo de queixa, se um dente está mais curto que o outro, ele pode clarear, mas ele não vai resolver o formato, né? De hábitos também alimentares, pessoas que fumaram também, né? Fumante é uma classe que sofre muito com o amarelamento dos dentes, sem dúvida, né? Pacientes com alta ingesta de frutas cítricas também, porque tem um desgaste maior dos dentes. Inclusive, eu tenho uma paciente que está em tratamento agora que ela perdeu muita estrutura, que ela tinha uma ingesta altíssima de abacaxi. E ela dizia, não, eu tenho uma alimentação saudável, vamos começar a pesquisar. E aí, nessa pesquisa, olha, quanto tu come de frutas cítricas, né, laranja, e começamos a citar, porque às vezes o paciente não se toca, que a gente está perguntando. E a gente foi indo, eu como abacaxi 3 vezes por dia, pelo menos, eu adoro, é o que me mantém magra, isso, mas a que custo, né? Ele gera benefício para um lado e prejuízo para o outro. Né? Para o outro. Então, quer dizer, tudo que é em excesso tem um certo risco, né? E nesse caso, a gente teve que fazer um tratamento muito amplo para ela de reconstrução dos dentes, porque a gente já tinha perdido muita estrutura, né? Ele faz, além não é só a cor, ele vai desgastando realmente o dente, parecido com o desgaste do bruxismo. Ele é diferente, né, com outras características da erosão ácida, mas acaba tirando muita estrutura e o dente fica muito pequeno. Então, isso tudo diminui a altura do lábio, cai mais o cantinho da boca, né? E a gente vê que o paciente, quando dá um sorriso, expõe pouco o dente. Então, uma das formas da gente resolver esse sorriso é a lente de contato. A lente de contato, ela é o quê? Ela é um preenchimento por cima do dente? Isso, ela é uma lâmina. Eu gosto de fazer uma analogia simples, mas que é como uma unha postiça. Né? A gente vai colar, né, vai cimentar na superfície do dente. Então, a gente, alguns dentes precisa fazer algum tipo de preparo, outros não. A gente coloca, faz um estudo todo da arcada. Se ela está desnivelada, a gente nivela tudo isso em forma, cor, tamanho. É feito um ensaio antes, né? Eu gosto muito de fazer, chama-se mock-up. A gente faz uma moldagem do paciente, manda para o laboratório, né, ou escaneia, dependendo do tipo de laboratório que a gente está trabalhando, e vem o dente, igualzinho vai ser a lente, né, e a gente prova no paciente.
Então, o paciente gosta muito disso, porque quando vem a prótese definitiva, essa lente definitiva, não é uma surpresa. Então, ele consegue prever alguns detalhes. Vai ficar assim na minha boca. Pô, gostei. Aí a gente vê se está tudo ok. Esse dente aqui, eu mudei dessa forma, tá legal. Porque a gente tem que ouvir a opinião do paciente. Porque tem paciente que diz assim, eu quero nesse tom, eu confio em ti. Só que a gente precisa dessa parceria, porque é um tratamento que vai ficar na boca por um bom tempo. Né? A gente sabe que hoje a longevidade dessas lâminas... Qual é o tempo de duração de uma lente de contato? As lâminas cerâmicas, a gente dá uma média de 10 anos, né, a durabilidade dela, porque ela tem, quando a gente usa as zircônias, emax, que são cerâmicas de alta performance, elas têm um alto poder de brilho, não tem muito manchamento, tem pouca porosidade. Então, a gente fala nisso, enquanto o manchamento ela dura bastante. Porém, o paciente tem que estar muito bem orientado, que tem que ser feito manutenções. A higiene bucal tem que estar bem adequada, tem que estar bem ajustadinha. A gente tem que fazer os polimentos de 4 a 6 meses. A gente sabe que tem um rol de recomendações, não pode comer a maçã direto com o dente, tem que ser tudo cortado. Por quê? Porque a lente dura. Só que se a gente forçar para arrancar, pode perder um elemento. E até fraturar. Então, assim, ela tem uma alta estabilidade desde que sigam todas as recomendações. De certa forma, também tem a sua fragilidade. Tem a sua fragilidade. A gente não pode dizer assim, colocou, vida normal, pode ficar com uma costela aí, que o homem, né, churrasco, a gente não pode restringir nada. Mas, assim, a gente sabe que alguns cuidados tem que ter. Aí é uma vida voltada ao garfo e à faca. A gente não pode fazer estripulia. A gente tem que manter na regra, e a gente sabe que os primeiros meses de acomodação, da mordida, entender aquela nova posição dos dentes, ela é mais frágil. Depois desse primeiro ano, a gente sabe que cai consideravelmente o risco de perder qualquer elemento, porque aí a oclusão já está ajustada, o paciente já se modulou de como tem que fazer a mastigação. Então, isso é um processo. Né? E a gente também usa, às vezes, artifícios para ajudar. Quando a gente vê que é uma mordida, o paciente tem bruxismo ou uma... isso que eu estava pensando agora. Pessoa que sofre de bruxismo, como que funciona em relação à lente de contato? Porque ela vai gerando desgaste. A gente vai fazer, só que a gente vai proteger o dente e a musculatura. A gente aplica toxina botulínica na região do masseter, para diminuir essa força mastigatória, que o masseter é um dos músculos mais potentes do corpo, né? E se a gente for medir a força que ele pode exercer, então a gente diminui essa potência dele, e sobre os dentes a gente coloca placas. A placa é prensada sobre os dentes, e é como uma plaquinha de clareamento, só que ela não é molinha, ela é dura. Né? E essa placa mais dura vai fazer que a própria propriocepção do paciente faça que solte a musculatura em vez de apertar. Então, ela vai fazer uma proteção mecânica, que não vai deixar desgastar, e vai ajudar com que a musculatura entenda que não pode ficar apertando. É um lembrete. Quando ele trancar, a própria propriocepção, por morder uma superfície mais dura da placa, vai fazer soltar essa parte do paciente. A lente de contato, ela é cabível para todas as pessoas, e quais as faixas etárias? Olha, faixa etária, assim, eu gosto de colocar a partir de 18, 20 anos, né? Porque e se necessário, a gente tem que ver que se o paciente é novinho, que está bonito, às vezes tem espaço entre os dentes, mas o caso é ortodontia, não é lente de contato. A lente de contato ela tem que ser bem indicada. Né? Qualquer paciente pode usar, desde que caiba nas especificações. Às vezes, eu não gosto do meu dente porque é separado um do outro. Um sorriso lindo, maravilhoso, que é caso de ortodontia. Então, a gente tem que saber, não vai laminar todos os dentes se um aparelho consegue ajustar. E hoje a gente tem aparelhos invisíveis, né? Nós temos lá na clínica ortodontista que trabalha com maestria nisso, que faz todo um trabalho com aparelhos invisíveis, que são extremamente estéticos, né? E a gente pode modular esse paciente tranquilamente, sem o uso de lente de contato e com um sorriso bonito. Agora, limite de idade nós não temos para colocar. Né? A gente pode colocar, desde que a queixa seja estética, que a gente precisa de nivelamento de cor e tenha uma boa saúde bucal.
né? Fora o bruxismo, todas as questões, a gente tem que estar com uma saúde periodontal, uma escovação adequada para ter um resultado e a longevidade que a gente precisa. Vocês estão tendo mais aí uma informação preciosa da doutora Paula Paes, que está sempre conosco aqui no programa Destaques DC, levando para vocês uma informação que com certeza vem de encontro ao seu dia a dia, né? Aquilo que você muitas vezes tem dúvidas de como proceder, ela vem sanar essa dúvida. A gente vai para um breve intervalo e volta logo em seguida. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Bom, que a Trimania já faz parte da sua vida, do seu dia a dia, quanto a isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ser que tenha alguma dúvida para você no preenchimento da sua ficha cadastral, do seu canhoto. Então hoje eu resolvi dar uma volta por o centro de Florianópolis, vim aqui no Ticem, no nosso ponto de venda, para dar aquela forcinha e ajudar você a preencher corretamente o canhoto. Vamos ver como é que se faz? Estou ensinando direitinho nossos clientes, com maior dedicação. Eu falo para ele botar o nome dele, botar o seu endereço, botar o bairro e botar a cidade, o estado, data de nascimento e também seu CPF, que é o mais importante, né? Para que ele venha a ser identificado. Dona Leni, quer dizer que te peguei comprando a Trimania, hein? É, compro aqui, eu compro em Tubarão, mas compro aqui em Floripa também. Não acredito, veio passear em Floripa? Ah, mas sempre compro aqui. E uma coisa que eu pude observar aqui é que na hora que você estava preenchendo, você preencheu todos os campos direitinho. Me fala, já aprendeu a preencher? Já aprendi a botar o CPF também, tudo certinho. E foi assim que o seu Rosmar Vieira da Luz da Bela Vista de Palhoça fez e hoje é mais um feliz ganhador da Trimania. E no programa de hoje estaremos falando sobre um tema que vem afetando milhares de pessoas pelo Brasil, varizes, né? Vamos saber de fatores que são fatores de risco e formas de como tratar as varizes. E para isso nós temos aqui um especialista, o Dr. Ricardo Riso, que é médico cirurgião vascular, que está hoje nos brindando aqui com a sua presença aqui no estúdio da Destaques SC, para que a gente possa estar falando um pouco sobre esse tema que, com certeza, doutor, é um tema muito relevante, né? Porque tem sido já debatido há muito tempo como tratar das varizes e como ter uma vida saudável, né? Aquelas pessoas que têm varizes, como que elas podem ter uma condição de estar convivendo com as varizes de forma saudável. Com certeza, Sérgio, tem toda a razão. É um tema bastante amplo, muito discutido. As varizes acometem hoje cerca de 30% a 40% da população brasileira. Isso quando a gente pega numa faixa etária geral, né? Mulheres aí de 30 aos seus 70 anos de idade. Se a gente se aproxima da faixa etária mais distante, por exemplo, as mulheres acima de 70 anos, até 70% delas têm varizes. Então é uma quantidade de gente muito grande sofrendo com esse mal. E varizes não é só uma questão estética, né? Varizes traz dor, traz peso, cansaço, queimação, além do risco de trombose e outras complicações maiores. Então, tratar varizes, tratar vasinhos é muito mais do que uma questão estética, é uma questão de saúde. E como a gente já falou anteriormente, estivemos conversando em off, né, que hoje o maior número de afetados pelas varizes são as mulheres, né? Exatamente. Elas Devido têm mais fatores de ao risco. que gera uma maior intensidade de ações da variz em relação à mulher e não ao homem, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, as mulheres elas têm uma prevalência maior da doença. Se a gente for pegar em números, às vezes até 6 mulheres para cada homem doente. Isso tem muito relação principalmente com fatores genéticos,
fator genético seria o maior fator de risco para desenvolver as varizes. Aí você pega, além disso, a questão dos hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, ainda mais na fase gravídica, que esses hormônios aumentam em quantidade. Esses hormônios eles enfraquecem a parede dos vasos e tornam eles frágeis e suscetíveis ao desenvolvimento das varizes. Então as mulheres têm esse aumento de prevalência muito em função dos hormônios femininos. E aí você pega as mulheres em faixa possível gestação e elas têm o uso do anticoncepcional, que na verdade é uma sobrecarga de hormônios também. Então o fato de usar o anticoncepcional hormonal, às vezes é um fator de risco do desenvolvimento de varizes. Além disso, trabalhar de pé ou sentado muito tempo, mais do que 6 horas na mesma posição, sem movimentar as musculaturas da perna, é fator de risco para o desenvolvimento de varizes. Então você tem todos esses fatores que levam à predisposição para desenvolver as varizes, né? As varizes deu para ver que é um fator assim que vem acompanhando as pessoas ao longo do tempo, né? Que a minha avó, que eu era criança, já acompanhava ela, tinha muitas varizes. Ela tinha talvez um pouco também do peso além do normal, né? Que não era uma pessoa que tinha talvez uma vida regrada dentro de cuidados de alimentar também, mas que também o efeito da má alimentação, o efeito de falta de exercício, tudo isso aí pode acarretar na geração das varizes. Sem sombra de né? dúvida, muito bem colocado. Na verdade, o sobrepeso, a obesidade, por uma questão, na verdade, mecânica, né? O sobrepeso, a obesidade, eles levam à compressão dos vasos abdominais. Essa compressão dos vasos abdominais dificulta o retorno do sangue das pernas, aumentando a pressão do sangue dentro dos vasos das pernas. Isso leva à dilatação dos vasos e leva à progressão de varizes. Outra questão que tu colocou, a questão do exercício físico, também muito importante. O sedentarismo também dificulta o retorno venoso. O sangue, para voltar para o coração, precisa eminentemente de algum mecanismo muscular para ele sair das pernas e voltar para o coração, já que a pressão venosa que faz o sangue subir é muito pequena. Quando você tem uma musculatura da panturrilha, por exemplo, flácida, você favorece que o sangue fique estagnado, parado naquela região. Então, atividades físicas que vão fazer a musculatura da panturrilha se tornar mais forte, favorecem um retorno venoso e diminui a chance de varizes. E hoje mais fácil de ser tratado, né? Que antigamente, como eu citei o caso da minha avó, não tinham as técnicas e a tecnologia que se tem hoje, né? Com aparelhos que você consiga, inclusive, ver de dentro para fora, né? Porque você consegue, através de câmeras, olhar a intensidade do desgaste das veias, né? Das artérias, e poder ver qual a mais fragilizada que você deva tratar inicialmente. Antigamente não tinha isso, né? Não, realmente não. Antigamente, no tempo da sua avó, o que existia no tempo da minha avó era basicamente a cirurgia convencional. A gente só podia tratar varizes, na verdade, tratava-se as safenas, tirando elas fora, quando a situação já estava bem grave. Hoje em dia, graças ao advento do ultrassom, que não é tão antigo assim, o ultrassom mostrou para a gente uma forma de conseguir enxergar as varizes em toda a sua complexidade e extensão. Então a gente consegue ver desde o começo, quando o quadro ainda é incipiente, inicial, até situações mais graves, de varizes já generalizadas, né? Com o advento desse ultrassom. E a partir daí novos tratamentos vieram. Além da cirurgia convencional, que é a retirada da veia safena, a microcirurgia para a retirada daquelas pequenas varizes que tem na perna, né? Aquelas superficiais a gente consegue tirar com uma microcirurgia. Microincisões, retiram-se os vasos, um a um, até que a gente consegue um efeito estético muito interessante e também o alívio dos sintomas. E ali depois veio o laser endovenoso, a radiofrequência para tratar safenas. Através de um mecanismo minimamente invasivo, você entra dentro da safena com o aparelho e queima ela por dentro, tirando ela da jogada, tirando aquele vaso doente. E, mais recentemente, popularizado o uso da espuma. A espuma densa que veio para ajudar, ser mais uma arma e aí trazer mais benefícios, né? Você pode usar essa espuma para tratar desde a safena doente até um vaso varicoso troncular da safena, até um vaso de superfície, né, da pele. E a espuma ela é muito interessante porque a aplicação é feita em consultório. Você trata o paciente no consultório, sem necessidade de internação, sem necessidade de repouso, a recuperação é imediata. Então, traz muita vantagem. Então é uma técnica que você vem aplicando no dia a dia com a espuma pela facilidade, né, de deixar o paciente mais à vontade de poder continuar com suas atividades sem ficar internado, né, e sem o efeito aquele de uma cirurgia pós-cirúrgica, né? Tem todo um cuidado que tem que ter, e com a espuma não existe, talvez, essa necessidade de ficar tanto tempo assim parado esperando os resultados, né? Pelo contrário, a espuma requer atividade, ela é inimiga do repouso.
Uma vez tratado com a espuma, o paciente não deve fazer repouso. Isso é muito importante até colocar, porque isso faz com que o paciente tenha as atividades da vida diária dele preservadas. Ele vai ao consultório, faz o tratamento, por exemplo, uma safena doente. Eu fiz um caso hoje, inclusive, uma moça jovem, ela tratou a safena dela em 40 minutos, 45 minutos, a gente tratou a safena e mais uns vasos reticulares, e ela foi para casa, para as atividades dela diárias. Ela poderia ir para o trabalho, para onde ela quisesse. Mas repouso, de jeito nenhum. Outra curiosidade, existe uma idade base para começar a aparecer as varizes ou não? Muito interessante. Fiz uma publicação recente sobre isso. Varizes podem surgir desde a infância. Crianças podem ter varizes. Varizes elas vão surgir, nesse caso, claro, por alterações congênitas, né? Mas surgem. Depois é mais comum nas mulheres, a partir dos 30 anos de idade, elas começam a desenvolver as varizes, às vezes um pouco antes. Mas o importante saber é que surgiu variz, você viu um vaso varicoso, ele é um sinal de que algo vai mal na sua saúde vascular. Uma variz não se forma se não tiver hipertensão venosa. E para ter hipertensão venosa, algo aconteceu naquela circulação. Então, apareceu a variz, procure um angiologista, um cirurgião vascular, para identificar o problema e tratar a tempo. Todo vaso dilatado, ele é uma variz? Não necessariamente. O vaso pode estar dilatado, mas pode estar suficiente ainda, né? Às vezes elas têm um mecanismo de válvula. E essas válvulas elas podem estar competentes, apesar de uma dilatação do vaso. Então, enquanto ainda a veia permite um fluxo unidirecional, o sangue escoa da periferia para o coração, vai tudo muito bem. A partir do momento que essa válvula ela se torna incompetente, o sangue reflui, ou seja, em vez de ascender para o coração, ele pode cair de volta, né, pelo sentido da gravidade, inclusive. Aí começa um processo de hipertensão venosa, dilatação do vaso e ele se torna doente. E essa hipertensão pode se transmitir para todos os outros vasos, transformando outros vasos sadios em vasos varicosos. Mas, normalmente, um período assim, de tratamento, desde o início da consulta com o senhor até finalizar, leva em quanto tempo, pelo menos, que a pessoa vai se dedicar a curar suas varizes? Isso vai variar muito do caso em si e da estratégia terapêutica. A gente vai identificar qual é o vaso acometido, qual vai ser a melhor forma de tratar, se eu vou usar a cirurgia convencional, se eu vou usar o laser endovenoso, a radiofrequência, né? Associar isso à microcirurgia, ou se eu vou partir para a espuma. Isso também tem muito definição pelo próprio paciente, a expectativa que ele tem do tratamento. Tem pacientes que não querem cirurgia. Eles se submetem, eles preferem fazer espuma, né? Não só pela questão da praticidade dela, às vezes sabendo que a espuma também tem seus problemas, né? suas possibilidades de complicação, porque não existe mágica. Né? O maior problema da espuma hoje é a mancha. Né? Ela pode formar uma mancha na pele que geralmente se resolve, até 90% dos casos elas se resolvem até um ano. Mas quando a pessoa não está procurando eminentemente estética, a espuma é a melhor opção. Já quando você prefere mais a questão estética eminentemente, a gente pode tentar associar a espuma à microcirurgia. Então o tempo de recuperação vai variar muito, muito sobre a técnica empregada. Falando exclusivamente da espuma, se a gente faz, por exemplo, uma safena doente hoje, amanhã ela já não tem mais sintomas daquela variz. Aquele vaso deixou de ter fluxo, os sintomas que aquela variz causava, ela já não tem no mesmo dia da aplicação. Né? Então, se a gente faz de manhã, à noite ela não tem o peso na perna. É muito interessante a velocidade com que ela tem um benefício. Resultado bem rápido, né? Rápido. E a recuperação é imediata, porque como ela não requer repouso, né, ela sai do consultório fazendo as atividades da vida diária, é uma aplicação em 40 minutos e a vida dela mudou ali. Né? Aquela dor que ela sentiu, o peso, o cansaço, a queimação, desaparece naquele minuto. É muito legal, muito reconfortante o feedback que as pacientes trazem depois do tratamento. Doutor, o senhor tem mais alguma informação a falar para esse nosso público que está nos assistindo aqui no estado de Santa Catarina a respeito de tratamento de varizes? Olha, eu diria que é importante que todo mundo que tem uma variz, algum vasinho que incomoda, que procure o cirurgião vascular, né? Não aguarde, não espere a doença progredir, porque a doença venosa crônica ela é crônica e ela é progressiva. O desfecho, o fim da doença é a ulceração, é abrir a ferida. E na hora que você abre a ferida, você tem um problema social, um problema econômico e um problema para a vida pessoal, né? Que traz limitação e tudo mais. E como é o caminho final, a gente não deve esperar chegar lá. Tem que tratar antes. Então, apareceu o vasinho, apareceu o variz, procure o cirurgião vascular. Trata o vaso quanto antes. Então, a gente está trazendo aqui dicas de um profissional, com certeza, um especialista, um médico cirurgião vascular, que tem já a sua experiência, que possa estar dando para você aí uma grande
a oportunidade de sanar o seu problema, né? Aquelas pessoas se sentem incomodadas com as suas varizes, se sentem incomodadas com o efeito que ela causa, tanto efeito visual como efeito de saúde também, né? De cansaço, de dores e tudo mais. Hoje em dia, com técnicas que o Dr. Ricardo Rizzo tem para colocar à disposição de você, você pode ficar aí uma vida saudável. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Ricardo Rizzo, dizer que é um parceiro do programa Destaques SC, que vai estar sempre dando dicas para a gente, importantes, de como manter a nossa saúde em dia. Pessoas como o Dr. Ricardo são pessoas que com certeza são Destaques SC, fazem parte da nossa família e contribuem para a qualidade de vida do nosso povo catarinense. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Destaques SC e vamos estar mais vezes aí trocando ideias e levando boas informações para o nosso público. Fico à disposição, Sérgio. Foi um prazer, muito obrigado. A gente dá um breve intervalo e volta logo em seguida. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Quem não conhece a creche Vinde a Minhas Criancinhas aqui no bairro Ipiranga, em São José? Eles também foram contemplados com R$10 mil da FCB Social. Vamos ver como ficou o refeitório das crianças? Essa nossa visita de hoje, aqui na creche Vinde a Minhas Criancinhas, vem fortalecer e valorizar o nosso trabalho e o papel social da Federação Catarinense de Basquetebol. 40 anos de prestação de serviços. E ao longo destes 40 anos, foram atendidas mais de 25 mil crianças, adolescentes e adultos por meio de seus vários projetos, todos gratuitos. Para a gente foi muito importante ter participado do edital, porque com esse recurso, com esses R$10 mil, a gente conseguiu finalmente ampliar, né, o nosso refeitório. Até então a gente só tinha um refeitório e agora, como vocês podem ver, a gente está com esse refeitório lindo. A gente estava com essa sala que até então não estava sendo utilizada, mas graças a esse recurso a gente conseguiu reformar toda a sala e com o dinheiro, com os R$10 mil, a gente comprou 15 conjuntos de mesa de refeitório para alimentação infantil. Atualmente a gente atende mais de 500 crianças em período integral e a maioria das refeições elas fazem aqui com a gente. Então é desde o café da manhã até o cafezinho da tarde. Ao todo são 4 refeições diárias por cada criança. Então nisso, no ano, só em 2018 a gente teve mais de 300 mil refeições. Valeu Trimania, valeu Federação, esse recurso foi bem importante pra gente, a gente está muito feliz. Então, muito obrigada a você que compra a Trimania. Cede 100% do direito de resgate do título para a Federação Catarinense de Basquetebol, concorre a prêmios e ajuda a manter projetos como esse. A FCB Social desenvolve diversas ações sociais na Grande Florianópolis, Serra e Sul Catarinense. Nós desenvolvemos esse trabalho social através de várias frentes. O Centro Dia da Pessoa Idosa, o nosso Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Vila União e também pelo assessoramento às entidades assistenciais. Esse nosso trabalho social só é possível graças à sua participação que compra o título Trimania Cap. Muito obrigado! Trimania, FCB e você, realizando sonhos, transformando vidas.